Modernidade é algo que está ligado ao atual, aquilo que é recente. De um ponto de vista histórico, está ligado à história dos tempos modernos, do Renascimento até a atualidade. Seria uma nova configuração acerca da vida social. Cidade. Com a proclamação da República, colocam-se em prática as reformas do que era compreendido como antigo em busca do novo, da ordem e progresso. Assim, busca-se alcançar a modernidade reformulando o lugar onde moram os cidadãos, a cidade. Em diversas partes do mundo, a partir da Revolução Francesa e Industrial, experimentou-se uma profunda transformação do espaço urbano. Em muitos casos, a migração do camponês para a cidade provocou uma explosão populacional nas cidades jamais vista. Surge aí um imenso problema nas mãos das autoridades: a necessidade de se criar um espaço urbano planejado, capaz de controlar as ações dos cidadãos, juntamente ao desenvolvimento econômico. As cidades cresceram e foram se moldando às novas realidades. Já em outras partes, onde não se deram as mesmas condições, tentou-se alcançar o desenvolvimento econômico através da construção de cidades planejadas. A Revolução Industrial, com rápido desenvolvimento fabril, provocou mudanças profundas nas sociedades europeias, tradicionalmente agrárias. Uma das mais importantes foi o rápido processo de transformação nas cidades. A modernidade, a partir da Europa, toma todo o mundo ocidental e com ela traz mudanças na mentalidade e na vida das pessoas. O modo como se vê o mundo se dá pelo predomínio da razão e individualismo. O homem se vê desligado de domínios externos, tornando-se responsável pelas suas próprias ações. As transformações urbanas ocorridas apresentam-se impregnando-se de um processo socioeducativo, na medida que ela propicia aos seus cidadãos a aquisição de uma nova mentalidade e os leva a guiar suas ações por novos valores. É a nova cidade moldando os cidadãos. O velho é substituído pelo novo. As antigas relações sociais, com seu conjunto de ideias tradicionalmente aceitas, são dissolvidas e são substituídas por algo novo e moderno que se tornou também antiquado antes mesmo de se firmar. Tudo que era sólido e estável se esfuma. Os valores da vida moderna, ao impregnarem-se nas relações sociais, desencadeiam uma transformação e aceleram tudo. O novo substitui continuamente o velho e tenta retirar dele os seus sinais. Marx descreve uma sociedade moderna que comunga os mesmos ideais de tornar comum a todos. É uma produção cultural, política e social que cria em todos as mesmas necessidades, atendendo assim às leis do capital. As cidades surgiram inicialmente como pequenas aldeias às margens de rios e, com o crescimento populacional e das atividades, passaram a constituir cidades mais complexas, sendo o seu maior filósofo no início Platão, mas eventualmente dando muita notoriedade a Karl Marx. A história da medicina teve início há milhares de anos, com origem em rituais e magias que tinham como objetivo afastar as doenças. A medicina tem suas raízes nas culturas da antiguidade, em sistemas que se baseavam na magia e na religião. O racionalismo foi aplicado pela primeira vez à medicina com Hipócrates. Na Europa, no entanto, essa relação sofreu um apagão durante a Idade Média, quando as doenças voltaram a ser atribuídas às causas divinas e os templos se tornaram os locais de curas milagrosas. Durante esse período, os avanços da medicina se concentraram nos povos árabes, persas e judaicos. Foram eles que codificaram a medicina grega e incorporaram escritos egípcios e ideias indianas para gerar importantes conhecimentos. Os séculos 17 e 18 foram marcados por grandes saltos nos métodos de diagnóstico. Nessa época foi inventado o estetoscópio e o desenvolvimento de um método de aferição da pressão sanguínea permitiu o estudo da dinâmica da circulação. A expansão do conhecimento fisiológico fez com que as doenças passassem a ser identificadas com mais precisão. No século XIX, avanços em diversas áreas levaram à inovação à medicina. Um exemplo foi a teoria dos germes desenvolvida por Louis Pasteur. Foi a partir dela que a prática da antisepsia foi introduzida, reduzindo a mortalidade por complicações infecciosas após cirurgias. A história da medicina não tem um fim, pois nós vivenciamos a cada dia as inovações que impactam a área médica. Atualmente, enxergamos o crescimento na humanização dos atendimentos com a oferta de serviços de atenção integral ao paciente. O objetivo agora não é apenas curar doenças, mas oferecer melhor qualidade de vida para a promoção do bem-estar físico, mental e social.
a tecnologia e os avanços da ciência se inserem neste novo panorama de crescimento da medicina preventiva, com instrumentos voltados para que o cidadão se torne protagonista da sua saúde. A evolução da medicina propiciou diagnósticos cada vez mais preciosos a partir do século XX. Municiados por aparelhos mais eficazes, médicos conseguiram encontrar sintomas e padrões que não podiam ser vistos. Isso foi determinantemente para o próprio desenvolvimento da ciência. A medicina e a filosofia são saberes que experimentaram influência mútua na Grécia Antiga, a qual foi decisiva para a constituição e o desenvolvimento de ambas. Um dos pontos altos dessa inter-relação tomou forma no pensamento do filósofo Platão, considerado o maior pensador da tradição ocidental. Discutir o alcance da reflexão platônica sobre os diferentes aspectos da medicina de seu tempo é o escopo do presente artigo. A indústria está em constante transformação. No início do século XVII, a Revolução Industrial surgiu com a mecanização e as máquinas a vapor. Quase 100 anos depois, passamos pela era da produção em escala, da eletricidade e da combustão, até chegarmos à automação, à internet, à robótica e aos computadores no século XX. Mas, atualmente, a indústria está passando por uma nova revolução, conhecida como Indústria 4.0 ou Manufatura Avançada, a era da digitalização e da internet das coisas. O primeiro marco foi a Revolução Industrial, datada no século XVIII, onde James Watt aperfeiçoou a máquina a vapor, colocando a indústria têxtil em altos patamares, criando um modelo de economia e gerando riqueza. A revolução, a primeira, durou 200 anos, a segunda, aproximadamente 60 anos. Ela iniciou quando Henry Ford criou a linha de produção em massa, reduzindo o custo e popularizando o produto, possibilitando a compra destes pelos trabalhadores e gerando um ciclo bem-sucedido na economia. Em 2011, inauguramos a quarta revolução industrial, ou Indústria 4.0, onde a maior protagonista é a internet, que já está consolidada entre as pessoas como um grande canal de comunicação convergente de todas as tecnologias, agora sendo colocada dentro da indústria com seus conceitos, adaptados à máquina e equipamentos. Concluímos que a Indústria 4.0 é um novo conceito que seguramente será uma realidade, mudará uma forma que lidamos hoje com a produção de bens de consumo e matéria, tendo uma melhor distribuição de riquezas num planeta mais sustentável. Para Marx, toda a revolução industrial constituiu simplesmente da exploração dos trabalhadores pelo capitalista. Portanto, de certa forma, Marx afirmava que o capitalismo era mais uma desvantagem para os trabalhadores do que a escravidão. Este é apenas mais uma das insolúveis contradições do sistema marxista. Karl Marx acreditava que a acumulação de capital era um obstáculo. Aos seus olhos, a única explicação para qualquer acumulação de riqueza era que alguém havia roubado de outro alguém. Para ele, toda a revolução industrial constitui simplesmente na exploração dos trabalhadores pelo capitalismo. De acordo com ele, a situação dos trabalhadores piorou com a chegada do capitalismo. A diferença entre a situação deles e a situação dos escravos e servos era uma só. O capitalismo não tinha nenhuma obrigação de cuidar dos trabalhadores, os quais não eram exploráveis, ao passo que o senhor feudal tinha uma obrigação para com seus escravos e servos. Portanto, de certa forma, Marx afirmava que o capitalismo era ainda mais desvantajoso para os trabalhadores do que a escravidão. Política. A política passou por diversas mudanças com o passar do tempo, já que ideias vão surgindo dependendo da situação em que a sociedade vive. A política do comércio foi se moldando com o tempo e sofrendo interferências ideológicas com o passar dos anos. Nas sociedades antigas, existia o comércio externo entre alguns países, porém existia muitas dificuldades para o transporte, como por exemplo viagens navais de longas distâncias e a pouca tecnologia. Com a necessidade de evolução dos meios de transporte e comunicação, por conta da produção acelerada das indústrias, a exportação de produtos de um país ao outro ficou mais fácil. Esse processo de aproximação das nações ficou conhecido como globalização, onde a ida e a vinda de mercadorias ficaria mais rápido e mais fácil, gerando assim mais lucros. Filósofo Adam Smith. Adam Smith é considerado o pai do liberalismo econômico e maior divulgador desta teoria. Não eram necessárias intervenções na economia, visto que o próprio mercado dispunha de mecanismos próprios de regulação da mesma.
a chamada mão invisível, que seria responsável por trazer benefícios para toda a sociedade, além de promover a evolução generalizada. Os liberalistas defendem a livre concorrência e a lei da oferta e da procura. Estes teóricos foram os primeiros a tratar a economia como ciência.